Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Bem-vindo a este Padrecast Ontem na Missa. Hoje, dia 1º de março, vamos recordar o que nós ouvimos na missa de ontem, dia 28 de fevereiro de 2021, quando escutamos no Evangelho sobre a transfiguração de Jesus. Bora refletir? O Evangelho da Transfiguração, que ouvimos ontem, segundo domingo da Quaresma, é interpretado geralmente de duas maneiras. Primeiro, como antecipação do mistério da ressurreição de Cristo, visto que o contexto do texto bíblico fala justamente sobre o mistério da ressurreição. Uma segunda forma de entender o texto diz respeito ao nosso próprio processo interior de transformação. Todos nós devemos também nos transfigurar, ou, em termos melhores, nos deixar transfigurar pela ação da graça de Deus. Geralmente, então, essas são as duas interpretações usadas para esse texto: antecipação da ressurreição ou sinal da nossa própria conversão. Mas eu gostaria de falar sobre esse texto de um ponto de vista da fé, visto que a transfiguração pode ser tomada como o emblema, a referência do nosso encontro com Deus, que acende a luz da nossa fé. Vou fazer a minha reflexão em 3 momentos. Primeiro, a fé que nasce da transfiguração. Segundo, a dúvida inerente à fé. E, por fim, a oferta de si como maturidade da fé. A fé é simbolicamente representada por uma lâmpada acesa. Não essas nossas lâmpadas eletrônicas ou elétricas, mas aquelas antigas lâmpadas a óleo que nós encontramos nos filmes que mostram o Oriente. Em algumas igrejas, como por exemplo no nosso santuário Santa Teresinha, aqui em Taubaté, nós encontramos nas pinturas esse símbolo da lâmpada com uma pequena chama acesa em sua ponta. A fé é luz, mas a fé é uma pequena luz. O que não significa que a fé seja uma coisa pequena, que ela seja ínfima ou que ela seja pobre enquanto experiência interior. Do contrário, ela é muito intensa, ela nos atravessa. Mas a fé é também uma luz que carregamos dentro de nós, como parcela de uma luz muito maior do que ela. A imagem que nós poderíamos usar é a seguinte: é como se houvesse uma grande chama incessante e viva, na qual todos nós recolhemos a pequena chama de nossas lamparinas. A fé de cada pessoa nasce da experiência luminosa e flamejante do encontro com Deus. É por isso que a transfiguração é um emblema da fé. Os discípulos seguiam Jesus. Seguiam Jesus por causa da força carismática da sua presença, também do impacto transformador de sua palavra, além do que a vida de Jesus, os seus gestos, os seus comportamentos, as suas obras, todos eles tinham um potencial salvífico. Jesus curava, Jesus renovava, Jesus ressuscitava as pessoas, como por exemplo fez com Lázaro, seu amigo, expulsava demônios. Havia uma fé e uma adesão dos seus discípulos nele, na pessoa de Jesus. Mas se nós olharmos em toda a Sagrada Escritura, nos Evangelhos particularmente, Jesus apenas uma vez na sua vida terrena, antes da sua morte e ressurreição, manifesta o seu coração. Jesus, ele geralmente se mostra nas entrelinhas. Jesus se apresenta no lusco-fusco da sua pessoa e da sua obra.
que aliás deixavam as pessoas confusas, porque ele era um homem de palavras salvíficas e de obras fortes, mas ao mesmo tempo perguntavam: não é este o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria que estava conosco? Não é ele o Nazareno? As pessoas tinham que entrever Jesus para entender quem ele realmente era. Após a ressurreição, ele começa a se manifestar com toda a sua plenitude, com toda a sua luminosidade. Então, as pessoas começam realmente a crer que ele é o Filho de Deus, que ele é a presença de Deus no meio de nós, o Emanuel, o Deus conosco. Mas até que a ressurreição acontecesse, e entre tantos sinais que apenas possibilitavam entrever Jesus, uma única vez Jesus manifesta toda a sua glória, que é no mistério da transfiguração. Ali é como se Jesus se virasse do avesso. Porque olhamos Jesus por fora, o que vemos é um ser humano, o Nazareno, o filho do carpinteiro. Mas quando olhamos ele por dentro, vemos o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno que criou todas as coisas quando foi pronunciado pelo Pai Celestial. Na transfiguração, Jesus se vira do avesso e mostra o que ele tem dentro dele, a sua divindade. Essa experiência foi feita apenas por 3 dos discípulos. O texto bíblico diz que estavam lá Pedro, o mais velho, Tiago e João, os 2 mais novos. Nenhum dos outros discípulos viu a cena da transfiguração. Nós sabemos que na hora da crucifixão de Jesus, todos os discípulos foram embora. Aliás, ficaram algumas mulheres, junto com Maria, mãe de Jesus, e o discípulo amado. Os demais todos foram embora, por medo, por insegurança, por incertezas na sua fé, por fragilidades no seu amor. Ficaram Maria, o discípulo amado, e algumas mulheres piedosas. Ainda assim, após a morte de Jesus, tendo passado toda aquela confusão da crucificação, estão ali de volta os discípulos reunidos, à espera do Senhor. Primeiro o susto, o medo, a insegurança, mataram o nosso Mestre, vã é a nossa fé. Mas depois a ressurreição confirma quem era Jesus e testifica as suas obras. Ele é o Filho de Deus. Por um outro lado, se nós olharmos bem, mesmo com o medo dos discípulos, mesmo todos ou a maioria tendo ido embora, consideremos que João, que estava lá no Monte Tabor na hora da transfiguração, João, se realmente é o discípulo amado, como nos ensina a tradição da fé, ele permaneceu ali firme por causa do seu amor, por causa da sua fé. E eu não consigo deixar de pensar a força que a transfiguração teve para essa presença de João até o fim. E mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, a perseverança dos discípulos, especialmente de Pedro, cabeça dos apóstolos, também deve ter as marcas da transfiguração. O que eu quero dizer é, estou contextualizando os fatos, mas para dizer o seguinte: quando nós temos um encontro forte com Jesus, como tiveram aqueles 3 na transfiguração, é como se nós adentrássemos a chama viva e luminosa do amor de Deus e ali colhêssemos a pequena chama da nossa fé. Toda fé, ela nasce desse encontro flamejante com o Deus que mostra a sua interioridade. Isso acontece 1 ou 2 vezes de modo muito intenso na nossa vida. Muitas pessoas ficam esperando a ocasião de Deus se manifestar sempre muito forte e poderoso. Claro que a presença de Deus, ela é notável, mas essas doses cavalares
do amor dele, essa chama que queima e abrasa tudo. Talvez Deus nos conceda uma ou duas vezes na vida, e é-nos o suficiente para alimentarmos-nos a vida inteira. Como, por exemplo, Paulo apóstolo, que viu Jesus, nunca o conheceu em vida, viu Jesus ressuscitado uma só vez no caminho de Damasco e depois seguiu Jesus pela vida inteira, porque basta um encontro forte para que a fé se produza dentro de nós. A fé nasce do encontro, e esse encontro com Deus nós podemos chamá-lo de transfiguração. E você, já subiu o Monte Tabor? Porém, após um certo tempo de experiência religiosa, nasce em nós uma espécie de descrença. Nós temos muito medo da dúvida, porque a dúvida parece contradizer a nossa fé. A dúvida parece ser a nossa grande inimiga de vida religiosa. Mas, na verdade, a dúvida, ela é inerente à nossa própria fé. A fé é composta de dúvida também. Os discípulos descem do Monte Tabor com o coração ardente pelo que viram, mas ainda, diz o texto bíblico de ontem, inseguros, incertos e se questionando o que seria aquela coisa de ressurreição que Jesus falava. O Evangelho de Marcos, que é o evangelho desse ano litúrgico que a gente está vivendo, é chamado de o Evangelho descrente, porque ao longo de todo o texto, os discípulos e outras pessoas que vão conhecendo Jesus se encantam, se admiram, até seguem Jesus, mas sempre carregam dentro do coração uma incerteza, uma insegurança, um receio que nós podemos chamar de dúvida. Bento XVI, quando ainda cardeal, escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. Nesse livro, ele fala que aquele que não crê em nada sempre conviverá com a possibilidade da fé. Dentro da sua dúvida existe a própria dúvida da fé. E aquele que crê carrega também dentro da sua fé uma dúvida, a dúvida que é a própria dúvida, ou seja, a dúvida pura, aquela que vai de frente à fé, enquanto aquele que já não crê tem uma dúvida que nasce da própria fé dos outros, do que ele escuta, da possibilidade de algo que ele não acredita. O que eu quero dizer é que a dúvida e a fé são companheiras e elas sempre caminham juntas, seja para o crente como para o descrente, para o fiel ou para o ateu. Sempre fé e dúvida dançarão, sapatearão dentro dos nossos corações. Às vezes nós temos medo de estar perdendo a fé quando começamos a perceber que temos muitas dúvidas. É claro que algumas dúvidas elas podem nos fazer sentir mal ou dar a impressão de que a gente está se distanciando de Deus, mas eu prefiro uma abordagem mais positiva. Se a dúvida é inerente à fé, a dúvida pode ser um sinal de uma fé viva. Porque pessoas que não têm fé viva também não têm dúvidas, elas têm sempre respostas para todas as coisas. E para todos os problemas, ela puxa uma frase pronta. É claro, ela tem as respostas teóricas. A fé delas é um conjunto de teorias sobre Deus. Mas elas não conseguem, nem sempre, lidar com os problemas reais da sua vida real, do seu cotidiano, do seu coração, dos seus medos, da sua própria inteligência, que também coloca diversas questões para a sua fé. A dúvida, a meu ver, é um sinal de uma fé viva. E daí nós ficamos procurando de novo o Monte Tabor. Queremos encontrar o Tabor para que a dúvida seja erradicada com a visão do Cristo
divino. Porque se nós o vermos, se nós o sentirmos, se nós o tocarmos, a nossa fé será renovada. Porém, Deus nem sempre nos concede a graça de subir de novo ao Monte Tabor. Por isso é preciso aprender a contentar-se com a memória da nossa experiência e sustentarmos-nos, alimentando-nos com essa experiência, até que Deus nos conceda, talvez, uma segunda experiência tão intensa que nos renove na fé. Na Idade Média havia a história de um cavaleiro, de um jovem rapaz, na verdade, que sai de casa para ser um cavaleiro e precisa encontrar ele a luta, a batalha que o tornará um grande lutador, um manejador de espadas, um arqueiro, um cavalgante. Mas nas suas caminhadas em busca da sua batalha, ele encontra um castelo no meio de uma floresta. Nesse castelo ele entra e tem a noite mais feliz da sua vida. Ali ele dança, ele canta, ele está com as moças mais lindas, ele janta os finos banquetes de uma corte. E após uma noite de felicidade estonteante, quando amanhece, ele sai do castelo. E mal sai do castelo, a ponte levadiça sobe e o castelo desaparece atrás do rapaz. Ele entra em desespero porque ele deseja ardentemente viver para sempre dentro daquele castelo, mas o castelo lhe foi retirado. Ele passa então uma vida inteira em busca do castelo e o encontra, segundo uma versão do texto, ao final da sua vida. Então, entre aquele primeiro encontro com o castelo na juventude e o segundo e último encontro na sua velhice, ele vive uma vida, mas uma vida movimentada pela memória do castelo. Aquilo marcou tanto ele, que tudo o que ele faz tem as marcas daquela noite de felicidade, do desejo do reencontro daqueles banquetes e do som daquelas músicas. Isso acontece conosco também na fé. Deus talvez nos dê um grande encontro com Ele. Esse um grande encontro pode ser um dia, um momento, coisa de minutos, pode ser um ano, 2 anos, uma coisa muito forte, cavalar, uma dose de bezetacil. Mas depois, como o castelo que some, a experiência forte da transfiguração também evapora e nós descemos do Monte Tabor. Queremos ardentemente subir o monte, mas o monte sumiu. Vivemos até que o monte apareça diante de nós por graça divina. Mas se o monte não aparecer, ou até que ele apareça, vamos lutando a batalha da nossa vida, marcados pela experiência do castelo, preenchidos pela luz da lâmpada acendida no Tabor. O que eu quero dizer é, a dúvida não é nossa inimiga, e a dúvida é sinal vivo de uma fé viva, a dúvida amadurece a fé, e mais, a dúvida nunca apagará a chama que habita em nós, se nós fizermos a experiência do Tabor. Se nós algum dia vimos o Senhor. E você já subiu no Monte Tabor? Para encerrar a minha reflexão, um terceiro ponto, falando sobre a oferta de si. Na primeira leitura da missa de ontem, ouvimos que Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. Na segunda leitura, fazendo um paralelo do Antigo Testamento com o Novo, ouvimos que, assim como Abraão oferece o seu filho, Jesus também é oferecido pelo seu Pai, o Pai Celestial. Houve uma entrega daquilo que havia de melhor. Abraão se dispôs a oferecer o próprio filho, mas não precisou. Na última hora o anjo apareceu e disse para ele que não seria mais necessário. E assim o Pai Celeste oferece o seu melhor, que é o seu Filho Jesus. Há um momento da nossa vida de fé em que nós precisamos mais ofertar
do que receber. O Tabor é uma grande experiência de recepção. Deus nos dá o seu amor, a sua presença, a sua graça. Mas chega um momento da nossa caminhada religiosa em que essa intensidade diminui bastante. Nós caminhamos apenas com a lâmpada da fé, e nessa hora, se formos apenas com a lâmpada da fé, já faremos um caminho razoável, mas sempre faltará alguma coisa. Essa alguma coisa que falta é a oferta de si. A fé é uma pequena chama, mas uma pequena chama que conduz a uma entrega do coração. No Tabor, Deus oferece a nós o seu amor. No cotidiano, nós oferecemos a Deus o nosso coração. A maturidade da fé é a entrega de si. E é isso que diferencia os espíritos de grande calibre daquelas almas medíocres que somos a maioria de nós, de um ponto de vista da espiritualidade. As grandes almas religiosas, elas dão muito de si mesmas, enquanto nós, réis mortais, esperamos apenas que Deus nos dê. Se você já fez a experiência do Tabor ou ainda não fez, se você tem dúvidas ou você vive ainda no brilho gritante de uma fé que está explodindo dentro de você, se você tem pouco ou muito tempo de igreja, não importa em qual condição ou momento da fé você está, nunca deixe de cultivar a entrega de si. Como Abraão, somos convidados a dar o melhor que temos. E é nesse melhor que temos que nós aumentamos e alimentamos a chama da nossa fé. A chama foi recolhida lá na transfiguração, na própria chama viva do amor de Jesus. Mas o óleo da nossa lâmpada, além de ser a graça de Deus que Deus vai nos dando todos os dias, é também o nosso ofertório. Quanto mais eu me oferto, mais eu alimento minha lâmpada de óleo, mais a minha fé dura. Não tenha medo de ofertar o próprio coração. Se há dúvida, se entregue. Se há muita fé, também se entregue. Oferecer a si mesmo é a maturidade da fé. Mais uma semana que começa, meu irmão, minha irmã, e começamos bem com a graça de Deus e com um evangelho tão bonito como esse, da transfiguração. Deixo como proposta para a sua semana que você seja agradecido a Deus se um dia Ele te deu a chance de subir no Monte Tabor e sentir o amor dele. Basta aquela única experiência para você permanecer na fé. Seja grato e não fique esperando que o Monte Tabor apareça de novo para ser um bom cristão. Viva com o que você tem. É o suficiente para ser um apóstolo como Paulo. Paulo também só teve um único encontro com o ressuscitado no caminho de Damasco. Desejo que a sua semana seja muito boa. E se você ainda não fez a experiência do Tabor, você precisa fazer. Peça para Jesus, porque Ele dá a graça àqueles que o pedem. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!